plano projetivo e depois, mais geralmente, o espaço projetivo. Então, a motivação para a introdução do plano projetivo é o teorema de Bézout, que eu enunciei de forma informal no final da aula passada. Então, a gente viu que para a gente poder contar o número de pontos de interseção de duas curvas planas, a gente precisava levar, e ter um número bem definido, a gente precisava levar em conta as interseções no infinito. Então, o plano projetivo, de forma intuitiva, é uma compactificação do plano afim, onde a gente vai agregar um ponto para cada direção do plano. Então, isso é o que a gente vai fazer intuitivamente. Agora, formalmente, deixa eu definir o plano projetivo, então vou fixar cá um corpo. A gente, em geral, vai estar trabalhando sobre corpos algebricamente fechados, mas a definição vale em geral. Então, a gente fixa um corpo cá. E a gente vai definir o plano projetivo sobre K. Como sendo, então, formalmente, deixa eu dar a definição, depois eu vou explicar por que isso é, de fato, uma compactificação do plano com pontos correspondentes a direções assintóticas. Né? Então, eu vou definir o plano projetivo sobre K como sendo, eu vou tomar aqui, eu vou olhar para as retas de K3, então, na verdade, deixa eu colocar dessa forma aqui, eu vou olhar para K3, menos a origem, e vou tomar o quociente pela relação de equivalência que identifica um ponto, um vetor não nulo com qualquer múltiplo escalar dele. Então, eu vou identificar aqui um ponto com coordenadas x, y, z, com um ponto lambda vezes ponto com coordenada, o vetor com coordenadas x, y, z, para qualquer z, um escalar não nulo. Em outras palavras, isso aqui vai ser, como conjunto, exatamente o conjunto de todas as retas que passam pela origem. Então, isso aqui são as retas de K3 que passam pela origem. E agora eu vou explicar para vocês por que, de fato, definido dessa forma, o plano projetivo pode ser visto como uma compactificação do plano afim. Então, para ver isso, o que a gente faz é o seguinte. Então, deixa eu começar com, aqui está K3. E eu vou olhar em K3, coordenadas x, y, z, aqui são os eixos coordenados. Eu vou olhar aqui dentro de K3, eu vou olhar para o plano definido pela equação z igual a 1. Então, aqui dentro eu vou olhar para o plano z igual a 1. E agora eu vou mostrar como que a gente vai mergulhar o espaço afim A2 nesse plano projetivo. Então, a ideia é o seguinte, a gente tem A2 aqui. Então, um ponto aqui tem um ponto com coordenadas x, y. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou identificar, primeiro eu vou começar identificando esse plano com esse plano z igual a 1. Né? Então, eu posso identificar esse A2 com o plano z igual a 1. Então, se eu tomar um ponto aqui com coordenadas x e y, nesse plano aqui ele vai corresponder ao plano o ponto com coordenadas x, y, 1. E aí agora a gente repara o seguinte, para identificar isso, né, com esse plano projetivo, o que a gente observa é o seguinte, qualquer ponto desse plano aqui, ele determina uma única reta que passa pela origem. Então, a gente vai determinar
essa reta que passa pela origem e passa por esse plano aqui. Então, essa aqui seria a reta, vou chamar de L, vai ser a reta que liga a origem a esse ponto com coordenadas x, y, essa reta aqui. Então, o que a gente faz então, o que a gente está vendo é que para qualquer ponto do plano afim, a gente vai identificar esse ponto com o ponto do plano z igual a 1, com coordenadas x, y, 1, e aí a gente determina exatamente uma reta, isso determina uma reta que passa pela origem, ou seja, isso está definindo, que eu estou chamando, vou chamar de φ, então isso define essa inclusão aqui, né, uma função injetora de A2 no plano projetivo. E quais são as retas, né? Então, quais são os elementos do plano projetivo que não são obtidos dessa forma? Então, deixa eu escrever isso daqui. Então, antes de escrever, talvez seja bom introduzir as coordenadas projetivas, né? Então, eu vou denotar como é que a gente vai, para a gente poder trabalhar com esse plano projetivo, a gente vai usar a seguinte notação para trabalhar com os pontos, né? Então, um ponto aqui do espaço projetivo, ele é determinado, então, por uma tripla x, y, z, e a gente tem essa relação de equivalência aqui. Então, esse ponto aqui, o ponto correspondente a essa classe de equivalência, vai ser usualmente denotado por x, y, z. Então, a gente usa essa notação com 2 pontinhos aqui para denotar o ponto do plano projetivo, ou seja, a classe de equivalência correspondente ao plano com coordenadas x, y, z. Então, essas coordenadas projetivas, elas não estão unicamente determinadas, elas estão sempre determinadas a menos de multiplicação por um escalar. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está definindo, então, uma inclusão, né, uma função injetora do A2 no plano projetivo, que vai associar o ponto com coordenadas x, y, o ponto do plano projetivo com coordenadas x, y, 1. Então, foi exatamente isso que a gente fez, aqui. E vou chamar de U a imagem desse mapa. Então, isso vai consistir, repara que isso consiste dos pontos do plano projetivo da forma x, y, 1. Como eu posso sempre multiplicar as 3 coordenadas por qualquer escalar não nulo, isso corresponde aos pontos do plano projetivo, tais que z é diferente de 0. Então, uma vez que z é diferente de 0, eu posso dividir x, y e z por z, e aí, dessa forma, recuperar um ponto com coordenadas x, y, 1, e aí recuperar o ponto x, y de A2. Então, essa aqui é a imagem, e ele tem, então, o φ induz uma bijeção entre o espaço afim, né, e esse conjunto U. E agora, quais são os pontos do espaço projetivo que não são obtidos dessa forma, né? Então, quais são os pontos de P2, o complementar de U em P2? Então, isso aqui é exatamente o conjunto dos pontos da forma x, y, 0. Então, ou seja, são as retas que estão contidas, então são exatamente as retas que estão contidas aqui no plano XY. E a gente observa que, de fato, a gente tem uma reta, para cada direção do plano, a gente vai ter uma reta desse tipo. Então, isso aqui seriam as retas em z igual a 0, né? Ou seja, as retas do plano passando pela origem. Ok, então essa aqui essa é a definição do plano projetivo. Então, a gente define formalmente como as retas de K3 pela origem módulo, ou dessa forma aqui, como um conjunto de classes de equivalência. E a gente vê que
a gente pode identificar um conjunto do plano projetivo com uma bijeção aqui para A2 e o complementar corresponde a um ponto para cada direção do plano. Então, isso é exatamente o que a gente queria definir. E agora a gente vai ver como que a gente trabalha algebricamente com esse espaço, né, com as coordenadas projetivas. Então, a ideia é o seguinte, a gente está trabalhando em A2, a gente está trabalhando com as curvas planas afins, né, então a gente está trabalhando aqui, vamos pensar, por exemplo, primeiro com uma reta, né, a gente pode olhar para uma reta do plano afim, então isso aqui seria um V de AX mais BY mais C. Então, uma reta, por exemplo, no plano, vamos ver qual é a imagem dessa reta aqui no plano projetivo, né, com coordenadas projetivas. Então, vamos olhar para essa, se a gente olhar para essa construção aqui, eu vou ter a minha reta aqui nesse plano Z igual a 1. Então, quando eu olho para a reta correspondente à reta dada, vou chamar isso aqui de L, quando eu olho para a imagem de L aqui, eu vou, por essa construção, eu vou tomar todas as retas aqui que passam pela origem. Então, repara, o que a gente obtém aqui é um plano que passa pela origem. Qual é a equação desse plano em K3? Então, em K3, esse plano aqui, se a gente deixa como exercício vocês verificarem, que se a equação da reta é AX mais BY mais C igual a 0, então a equação desse plano aqui é exatamente AX mais BY mais CZ igual a 0. Então, é exatamente a mesma equação, onde a gente agora, que esse plano passa pela origem, né? Então a gente substitui esse C por CZ. E agora o que a gente vai fazer é usar essa equação aqui para definir um conjunto de P3. Então, a gente vai olhar, vai definir por, eu vou chamar de o conjunto, então, dos pontos x, y, z, os conjuntos dos pontos em P2, tais que AX mais BY mais CZ igual a 0. Então, isso contém a imagem de dessa reta aqui de A2. E para a gente encontrar agora, vamos olhar agora para, deixa eu chamar esse complementar aqui, eu vou chamar de L infinito. Então, isso aqui intuitivamente vai estar definindo os pontos que a gente chama de os pontos no infinito, aqueles que a gente está agregando ao espaço afim. E agora vamos olhar para a interseção de L com esses pontos no infinito, esse conjunto de pontos no infinito. Isso daqui vai ser exatamente o que a gente tem que fazer, então, é fazer Z igual a 0. Então, quando eu faço Z igual a 0 aqui, a gente vai obter um ponto, fazendo Z igual a 0, que é o ponto com coordenadas menos B, A e 0. Ou seja, quando a gente olha, a gente começa com a reta em A2, olha para a sua imagem em K3 e olha compara a reta com o conjunto definido por essa equação aqui, o que a gente vê é que o que a gente tem é a imagem. Então, isso daqui, o que a gente vê aqui, L vai ser a imagem por essa inclusão da reta L, união, um único ponto, que é exatamente o ponto que corresponde à direção da reta L. Então, dessa forma, então, a gente agrega a reta L
um ponto no infinito correspondente à sua direção assintótica, né? Então, isso a gente faz, a gente fez isso para uma reta, mas eu posso fazer de forma mais geral, talvez seja bom fazer um outro desenho aqui para não... Então, vamos olhar um caso mais geral de uma outra curva, uma curva plana qualquer. Então, aqui começa com o plano z igual a 1. E vamos supor, então, que eu estou em A2 e eu considero uma reta, uma curva algébrica qualquer. Então, hoje eu vou definir formalmente o que é uma curva algébrica plana, mas a gente já tem trabalhado com isso. A gente pode pensar como sendo V de f, onde f aqui, talvez eu queira escrever formalmente, é um polinômio nas duas variáveis x e y, né? Então, isso aqui a gente pode escrever da forma f0 mais f1 xy mais fd de xy, que eu estou escrevendo aqui, vai ser importante isso porque a gente vai fazer agora. Essa daqui é a descrição de f como soma de parcelas homogêneas, né? Então, a gente escreve f dessa forma, onde cada AI onde cada FI é homogêneo de grau I. E aqui, D está denotando, então, o grau do polinômio f, né, que a gente está supondo que é maior ou igual a 1. Né? Então, esse aqui é o grau efetivo do polinômio. Então, a gente começa com essa curva e a gente pode, então, a gente vai usar essa função φ para identificar o plano afim com um certo subconjunto do plano projetivo. Então, aqui o que eu faço é o que a gente olha para a imagem da curva VF no plano z igual a 1, e aqui eu vou olhar para o conjunto de todas as retas que passam pela origem que passam por pontos nessa curva. Né? Então, dessa forma, eu obtenho uma superfície aqui em K3, né, que é um cone. Né? Então, isso daqui é um cone com vértice na origem. E qual é a equação desse cone? Então, isso aqui deixo como exercício, vocês verificarem. Então, depois eu vou escrever formalmente o exercício, mas a ideia é que esse conjunto aqui é exatamente o conjunto dos pontos da forma. Então, esse cone aqui é dado pela seguinte equação. Então, cone dado hoje, deixa eu escrever aqui. Então, dado pela equação. Então, a equação ela vai ser construída a partir da equação do f, então vou chamar aqui agora de f maiúsculo, de x, y, z. Vai ser o seguinte, vai ser um polinômio homogêneo nas variáveis x, y, z, obtido como homogeneização desse polinômio f. Então, isso aqui vai ser f0 vezes z elevado a d, mais f1 de xy, z elevado a d menos 1, e assim por diante, até o último termo que aparece, então, é o termo que não tem a variável z, então fd de xy igual a 0. Então, essa é a equação do plano de K3, construído a partir da curva afim, dessa forma aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer, então, o que a gente pode pensar, então, agora, para a gente olhar para o fecho da imagem da curva no espaço projetivo, o que a gente faz é olhar agora, no espaço projetivo, o conjunto de pontos que satisfaz essa equação aqui, então, eu vou chamar de
eu vou definir, a gente vai definir mais de forma mais geral, mas por enquanto deixa eu só chamar de VF. Vai ser então o conjunto dos pontos do plano projetivo, que são zeros dessa equação aqui, F0 D mais, vou chamar de abreviar, tais que F de x, y, z é igual a zero. Então, só uma observação, repara que isso está bem definido. Então, como esse polinômio é homogêneo, o que acontece? A gente já viu que as coordenadas projetivas de um ponto, elas não são unicamente determinadas. Aqui eu posso multiplicar todas por um lambda. Só que a gente observa o seguinte, que quando eu multiplico x, y, z por lambda, como esse polinômio é homogêneo de grau D, então essa condição é muito importante, o que a gente observa é que isso daqui vai ser exatamente lambda elevado a D vezes f de x, y, z. Então, o valor, não faz sentido a gente calcular o valor do polinômio f em um ponto do plano projetivo, né? Então isso vai depender, isso vai variar quando eu vario o lambda, né? Quando eu vario as coordenadas projetivas. Porém, a condição do polinômio se anular ou não está bem definido, independente das coordenadas projetivas, né? Então, isso é o que essa equação está dizendo para a gente, né? Então, pedir que isso seja igual a zero independe da escolha de coordenadas projetivas, então esse conjunto aqui está bem definido. E agora vamos calcular quem é a interseção de VF com a reta no infinito. Então, esses são exatamente os pontos que a gente está agregando a curva. Então, a gente começa com essa curva afim VF. Quando a gente olha para essa curva projetiva VF maiúscula aqui, o que a gente está fazendo é agregando a curva original alguns pontos no infinito. Então, vamos calcular que pontos são esses. Então, o que a gente faz aqui, a gente faz x, y, z, faz z igual a zero, né? Então, esse é o conjunto das formas x, y, z, onde a gente faz agora z igual a zero. E aí, quando a gente substitui aqui, coloca f de x, y, 0 igual a zero. Então, quando eu faço z igual a zero, eu mato todas essas primeiras parcelas aqui, quando eu faço z igual a zero. Então, sobra exatamente o f de x, y, fd de x, y igual a zero, né? Então, a gente vai ter fd de x, y igual a zero. E deixa eu relembrar que isso a gente viu na aula passada, que como fd é um polinômio homogêneo em duas variáveis sobre um corpo algebricamente fechado, ele se escreve como produtório de formas lineares, né? Então, o que a gente está vendo é exatamente aqui, o produtório de AIX mais BIY. Então, o que a gente vê aqui, a conclusão, é que a imagem, essa curva que a gente vai chamar de curva projetiva VF, ela é a imagem da curva afim VF, união, o conjunto de pontos da forma menos BI, AI. Aqui eu estou pensando em I entre 1 e D. Então, a gente está adicionando um ponto no infinito. Desculpa, aqui faltou o zero, né? X, aí, BI, 0. Eu
estou adicionando um ponto no infinito para cada direção assintótica da curva, né, que a gente pode definir como sendo os fatores da parcela de maior grau do polinômio. Ok. Então, deixa eu colocar... vamos ver alguns exemplos concretos, né, além da reta. Alguma pergunta até aqui? Então, deixa eu só vamos fazer umas contas aqui. Vamos ver um exemplo. Alguns exemplos. Então, deixa eu fazer, vou rever alguns exemplos que a gente viu na aula passada, para ver que, de fato, né, o que a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente intencionava fazer, né, de acrescentar os pontos correspondentes às direções assintóticas. Vamos olhar para o caso em que f de xy era parábola. Então, aqui essa é a equação o polinômio que define a parábola. Então, a gente tinha visto esse exemplo, foi um exemplo que a gente estudou na aula passada. E a gente tinha visto que a única direção assintótica, que era dessa parábola, era a direção vertical, né? Então, isso correspondia à parcela de maior grau, x2. A gente vê que isso aqui é decomposição na forma... como produto de formas lineares é simplesmente x ao quadrado, né? Então, isso aqui seria o fd. E a gente viu, então, que nesse caso aqui, o f de xy, z, então é a homogeneização desse polinômio. Então, em geral, vai ser z, y menos x2. E o vf, interseção a reta no infinito, né, fazendo z igual a zero, a gente tem exatamente o ponto com coordenadas 0, 1, 0. Então, x igual a zero, z igual a zero, então a gente tem esse ponto aqui, que é exatamente 0, 1, é exatamente essa direção aqui, né? 0, 1 é a direção vertical. Vamos olhar um outro exemplo de uma cônica, que eu também mencionei na aula passada, que é o exemplo da hipérbole. Então, agora eu vou olhar para os pontos com coordenada, o conjunto de pontos dado por essa equação polinomial, xy igual a 1. Então, xy menos 1. Esse aqui é o polinômio. Então, a gente já esboçou esse gráfico na aula passada. Esse aqui seria a curva, né? O esboço dos pontos reais dessa curva, dessa hipérbole. E aqui o que a gente espera? A gente espera justamente que quando a gente olha para as direções assintóticas, né? Então a gente repara que eu posso tomar aqui, vamos olhar para a figura real mesmo, né? Intuitivamente eu posso pegar uma sequência de pontos cuja coordenada y vai para zero, desculpa, para a coordenada x vai para zero, né? Então eu posso pegar aqui esse conjunto de pontos, e a gente observa que as retas tangentes à reta, a hipérbole, nesses pontos, ela está convergindo para a reta vertical. E da mesma forma, se eu tomar aqui uma sequência de pontos, né, com a coordenada y, agora a coordenada y indo para zero, né, então se eu tomo aqui uma sequência de pontos xn, e eu olho para as retas tangentes à hipérbole nesses pontos, isso está se aproximando da reta horizontal. Então, a gente pode pensar na reta vertical, na reta horizontal, como sendo as direções assintóticas dessa curva. E, de fato, quando eu faço essa construção aqui, então, primeiro que a gente faz é homogeneizar o polinômio. Então, aqui eu vou ter o polinômio xy menos z2 igual a zero. A equação igual a zero vai definir a curva projetiva. Então, eu vou olhar agora no plano projetivo o conjunto dos pontos da forma x
YZ tais que XY menos Z2 igual a zero. E a gente observa que isso daqui é exatamente a imagem da curva plana afim VF. E os dois pontos que a gente adiciona no infinito, então quando a gente faz Z igual a zero, a gente faz isso aqui, ó, Z igual a zero, XY igual a zero. Então a gente tem exatamente dois pontos, os pontos com coordenadas 0, 1, 0 e 1, 0, 0. Então, quando a gente olha para essa curva projetiva, a gente agrega esses dois pontos no infinito correspondentes às direções assintóticas. Agora, eu queria chamar a atenção pelo seguinte, a gente está pensando, né, nessa reta Z igual a zero como uma reta de pontos no infinito, mas quando a gente olha para a definição do plano projetivo como sendo o conjunto de retas que passam pela origem, não existe uma distinção entre aqueles que tem Z igual a zero e os demais, né? Ou seja, essa reta aqui, Z igual a zero, né? Então deixa eu escrever isso. Essa reta Z igual a zero, a gente está pensando como as retas no infinito, mas isso é simplesmente uma convenção, tá certo? Como pontos de P2, né? Então, intrinsecamente, como pontos de P2, não existe nenhuma distinção entre aqueles que têm coordenadas Z igual a zero e os demais, né? Então, intrinsecamente, os pontos de L2, de L infinito, né? Então, isso aqui seriam os pontos da forma x, y, 0, não são distinguidos dos demais pontos de P2. Então, isso aqui a gente está distinguindo porque a gente começou com uma inclusão do A2 como esse subconjunto de P2 que é o complementar dessa reta. Mas quando a gente define o plano projetivo como conjunto de retas de K3 que passam pela origem, não existe uma distinção intrínseca para esses pontos. Então, por exemplo, eu poderia aqui, em vez de começar com uma reta afim, eu poderia começar com essa curva projetiva aqui, definida por essa equação. E a gente poderia olhar para os pontos de P2. Então, a gente poderia começar com esses pontos e eu poderia olhar para uma outra identificação do espaço afim com o subconjunto de P2. Então, agora a gente vai considerar agora uma outra identificação. Vou chamar agora de filinha. A seguinte identificação de A2 com um subconjunto do plano projetivo. Então, eu vou identificar agora os pontos com coordenadas, vou chamar agora de x, deixa eu ver qual que eu vou querer olhar aqui, vou chamar de x, por exemplo, de xz, ou poderia chamar de, começar com, deixa eu chamar de x, só para ficar claro, x, chamar as coordenadas agora de xg, eu vou identificar os pontos da forma coordenada x, 1, z. Então, agora eu estou olhando, né, então eu estou identificando a imagem desse mapa, consiste dos pontos de P2 menos a reta z igual a zero. Então, o conjunto dos pontos da forma x, 0, z. Quando eu faço isso dessa forma, agora a gente vai fazer o processo reverso. Então, agora eu comecei com um subconjunto VF aqui,
Eu quero agora escrever nas minhas coordenadas originais quem é a interseção. Então, vou chamar agora de V, então eu tinha chamado de U, aquele primeiro conjunto, agora eu vou chamar de V, o complementar da reta dada por y igual a 0. Talvez eu vou chamar de U'. U'. E agora a gente vai calcular quem é. Então, isso aqui está identificado com... então tem uma objeção com A2. E agora eu vou calcular quem é a interseção dessa curva projetiva com o U'. E via essa identificação, via essa objeção, isso aqui é igual a... Então, via essa objeção aqui, filhinha, via essa identificação, isso então vai consistir dos pontos com coordenadas x, y, tais que... então, aqui eu estou fazendo... Deixa eu ver, o F está aqui. Então, estou começando com... Estou fazendo y igual a 1, tá certo? Então, isso aqui eu posso fazer y igual a 1. Então, isso daqui... Deixa eu só escrever isso daqui. Então, isso aqui, esse U' vai ser o conjunto de pontos da forma x, 1, z. Ou aqui eu posso multiplicar, né? Então, aqui... basicamente, a coordenada y é diferente de 0, então eu posso dividir por y, todas as coordenadas, eu tenho conjuntos dessa forma aqui. Então, isso aqui que está identificado via φ com A2. E aí, via essa identificação, a interseção da curva projetiva com esse conjunto, com esse plano A2, com esse plano afim, isso aqui vai ser exatamente o conjunto dos pontos x, z, tais que, então, o que a gente faz é y igual a 1 na equação de f, então, o que a gente tem é x menos z2. Então, o que a gente vê, então, deixa eu fazer um esboço aqui. Então, o que a gente vê aqui é que nessas coordenadas x, z, a curva é exatamente a parábola, que a gente tinha visto no primeiro exemplo, né? Ou seja, a parábola, quando a gente olha para a parábola ou para a hipérbole, a gente olha para a compactificação no plano projetivo, a gente obtém a mesma curva. Então, aqui... a gente vê, na verdade, só tem uma mudança de coordenadas aqui, né? Essa aqui era a equação do f para a parábola. A gente tem exatamente, essencialmente, né, a menos de mudança de coordenadas, a gente tem exatamente a mesma curva quando a gente olha para o feixe projetivo. Então, quando a gente olha para o feixe projetivo, agora vamos olhar para a imagem dessa reta, a reta L infinito aqui, a reta que a gente originalmente chamava de L infinito, era aquela com os pontos cuja coordenada z é igual a 0, né? Então, aqui seria, né, a reta no infinito seria reta com coordenadas x, y, 0. Vou chamar de L infinito. Então, aqui a gente vê que o L infinito intercepta essa curva aqui em dois pontos, né, no ponto com coordenadas correspondente à direção vertical e horizontal. Quando a gente olha aqui para essa L infinito, agora nesse plano afim, nesse outro plano afim aqui, ele é exatamente aqui. Isso era aquilo que a gente estava chamando antes, né,
de L infinito. Então, essa aqui é a curva, desculpa, aqui é a curva, não, perdão. Aqui, eu acho que eu fiz aqui um desenho. Ok. Aqui a gente tem o Z, desculpa, o Z igual a zero. Deixa eu refazer isso aqui. Então, esse aqui seria o VF interseção U'. E o Z igual a zero agora seria essa daqui. Ok. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo. Ok. Na verdade, perdão, isso aqui é a reta no infinito. Vista aqui, eu gostaria de dizer que é ok, depois a gente volta a esse exemplo aqui quando eu fizer as próximas contas. O ponto que eu estou querendo fazer aqui é que a gente pode agora olhar para outras cartas, né? Olhar para, em vez de olhar para o complementar de z igual a zero, a gente pode olhar para o complementar de x igual a zero, de y igual a zero, de forma que essas fossem as retas no infinito, né? Então, não existe uma reta no infinito intrínseca, isso é uma convenção que a gente faz. E agora eu vou definir, em geral, então aqui deixa eu só colocar aqui, então a reta no infinito seria essa daqui, a antiga reta no infinito seria essa daqui. Ok, então, na verdade, o que eu queria comentar aqui era algo que eu também deixei, antes de definir de forma mais geral, fazer uma última observação, que eu mencionei na aula passada, que a gente, então, eu mencionei o teorema de Bézout, que dizia que a gente tem qualquer reta vai interceptar a hipérbole em exatamente 2 pontos, se a gente contar a multiplicidade de interseção e os pontos no infinito. Então, eu queria observar aqui que, na verdade, essa que a gente chama de mudanças de cartas aqui, ela vai permitir que a gente entenda as interseções no infinito. Por exemplo, o que acontece se nesse exemplo aqui eu olhar para a reta vertical aqui, então essa aqui seria a reta V de x. Então, nesse desenho aqui, a gente observa que no plano afim, a reta Vx não intercepta a parábola, tá certo? Então, aqui a gente não vê nenhum ponto de interseção. Quando a gente olha, né, então isso aqui, se eu olhar para essa outra carta afim, é uma forma da gente conseguir enxergar os pontos no infinito. Então, quando a gente olha, então, a gente tem esse ponto no infinito, então, na interseção. Então, a gente tem o Vx interseção VF, né, essa parábola. Isso aqui vai ser, em algum sentido, um ponto no infinito, que corresponde à direção vertical. Então, vou só colocar um ponto no infinito, que corresponde à direção vertical. Então, agora o que a gente vai fazer é olhar para essa interseção agora, nessa outra carta afim.
Então, nessa carta φ, então, a gente tem a curva x igual a 0, agora ela é essa daqui. Então, isso aqui seria o V de x. Então, o que a gente vê é que essa interseção que acontece no infinito, a gente olhando para essa mudança de cartas aqui, agora olhando para essa outra, para o complementar dessa outra reta y igual a 0, a gente consegue ver exatamente essa interseção aqui. Então, agora, essa interseção aqui, a gente vê que é exatamente uma interseção tangencial, né? Então, como eu falei, para valer o teorema de Bézout, a gente tem que permitir as interseções no infinito e contar as multiplicidades de interseção. E eu mencionei que essas interseções no infinito também têm uma certa multiplicidade de interseção. E aqui a gente está vendo uma forma da gente conseguir analisar essas interseções no infinito, né? Então, aqui a gente vê que, de fato, a gente tem um ponto na interseção que aparece por multiplicidade 2. Então, isso aqui é uma descrição finita do que está acontecendo aqui nesse ponto no infinito, né? Então, isso a gente vai fazer bastante ao longo do curso. Alguma pergunta até aqui? Então, isso foi a descrição do plano projetivo e de como a gente, então, trabalha com as coordenadas projetivas. Mas, na verdade, a gente pode fazer isso de forma muito mais geral. Eu vou definir agora o espaço projetivo. Então, Então, na primeira parte desse curso, a gente vai estar trabalhando basicamente com curvas no espaço afim e no espaço projetivo, mas mais geralmente vai ser útil a gente trabalhar com o espaço projetivo geral e variedades projetivas, né? Então, a gente vai tomar aqui K, um corpo. Em geral, a gente vai estar trabalhando com corpo algebricamente fechado, mas a definição do plano do espaço projetivo é geral, mas a gente vai estar trabalhando no contexto algebricamente fechado. E eu posso definir o espaço projetivo de dimensão n sobre K, espaço projetivo de dimensão n sobre K. Então, isso aqui, em geral, a gente denota dessa forma aqui, PNK. Então, é o conjunto dos pontos. Então, isso aqui, formalmente, eu posso pensar como sendo o conjunto das retas de K, n mais 1 pela origem. Ou seja, é o conjunto dos pontos x0, com coordenadas x0 até xn, em K, n mais 1 menos a origem. Então, deixa eu colocar isso dessa forma aqui. K, n mais 1 menos a origem, módulo a relação de equivalência que identifica um ponto com coordenadas x0 até xn com o ponto com coordenadas lambda x0 até lambda xn, onde lambda é qualquer escalar não nulo. E, novamente, eu vou estar denotando um ponto desse espaço projetivo, né? Então, o ponto vai ser determinado por uma n mais 1 upla, né? A menos dessa relação de equivalência, e eu vou estar usando as coordenadas projetivas x0 até xn, com esses dois pontinhos aqui, para denotar a classe de equivalência dessa curva, desse ponto.
Então, esse aqui são as coordenadas projetivas desse ponto. Novamente, isso não está unicamente definido. Eu posso multiplicar sempre as coordenadas projetivas por um escalar não nulo. Então, essa é a definição do plano projetivo. E o que a gente observa é que na verdade, a gente tem várias formas de identificar o espaço afim com um subconjunto de Pn, né? Mas a gente, em geral, a gente tem inclusões do espaço afim a NK no espaço. Então, talvez a gente tenha, temos bijeções entre o espaço afim a NK e o complementar de qualquer hiperplano. Por exemplo, eu poderia tomar aqui PNK menos o conjunto x0 igual a 0. Então, aqui eu poderia, na verdade, para qualquer i, eu tenho uma bijeção que eu vou chamar de φi entre AN e PN menos o conjunto dos pontos da forma ZI igual a 0. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha, por exemplo, se eu tomar o complementar de y0 igual a 0, eu teria, por exemplo, para φ0, eu vou identificar um ponto com coordenadas x1, xn, um ponto com coordenadas 1, x1, xn. Mas eu posso fazer isso para qualquer escolha de coordenadas, né? Então, que foi um pouco que a gente fez aqui, né? A gente explorou outras cartas do plano projetivo para a gente conseguir visualizar as interseções no infinito, né? Então, a gente, em geral, tem essas bijeções, né? E esse conjunto aqui, ele também pode ser identificado exatamente com Pn-1, né? Então, se eu faço a coordenada z igual a 0, né? Então, o que sobra pode ser identificado de maneira natural com Pn-1 sobre K. Então, o que a gente vê aqui é que a gente, na verdade, tem uma estratificação, a gente pode pensar no PNK, né? Então, intuitivamente, então, a gente tem uma estratificação do plano projetivo, do espaço projetivo PN. Então, ele vai ser pode ser visto, né? Então isso aqui de forma... Pode ser, via essa identificação, ele pode ser visto como um AN união Pn-1, ou seja, se eu seguir fazendo isso, a gente vai ver que isso aqui vai ser um AN união um AN-1 até A1 união um P0, que seria um ponto no infinito. Então, a gente, em geral, tem essa estratificação. Ok, então esse é o espaço projetivo, né? Ele permite que a gente agregue ao espaço afim pontos no infinito correspondentes a direções assintóticas. E agora eu vou definir o que são as variedades projetivas, né? Então, aqui, a ideia é, como antes, que o que eu quero fazer agora, eu começo, a gente viu aqui, em AN, a gente definiu as variedades afins, né? Então, em AN, vamos chamar de X, seja VS, em AN, uma variedade afim,
Então, a gente pode mergulhar o AN dentro de Pn, né, via essas funções φi, né, por exemplo, a φ0. Então, a gente tem φ0, por exemplo, de AN para PNK. E a gente quer agora olhar para a imagem, né, como é que são os conjuntos do espaço projetivo, que são em algum sentido a compactificação, né, apesar de eu não ter falado nada sobre topologia, mas intuitivamente a gente está percebendo que o que a gente está fazendo quando a gente olha para a homogeneização do polinômio é agregar os pontos no infinito. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, aqui a gente vai querer olhar para a imagem dessas variedades algébricas em AN dentro do espaço projetivo. Então, o que a gente vai fazer, esse conjunto, esse S aqui, deixa eu relembrar, é simplesmente um conjunto do anel de polinômios em N variáveis. Então, a gente começou com esse conjunto, e que eu vou fazer é o seguinte: para cada F em S, eu vou considerar a sua homogeneização. Então, seja agora F, eu vou chamar de F maiúsculo, a homogeneização de F, vou escrever dessa forma aqui, a homogeneização de F, ou seja, deixa eu escrever isso formalmente. Então, esse F, ele vai ser, eu posso escrever ele como sendo a soma de parcelas homogêneas. Então, isso aqui vai ser somatório de I igual a 0 até o seu grau de Fi de x1 até xn. Então, aqui, cada Fi é homogêneo de grau I. Então, eu começo com o polinômio F e eu vou olhar para a homogeneização de F. Então, o que vai ser isso daqui? Isso aqui vai ser simplesmente, eu vou colocar uma coordenada a mais, que eu estou chamando de x0, e eu vou vou colocar uma potência dessa coordenada de forma que eu homogeneize esse polinômio, né? Então, isso aqui vai ser somatório de I igual a 0 até D, de x0 elevado a D menos I vezes o Fi. Ou, em outras palavras, isso aqui vai ser, uma outra forma de descrever isso daqui mais sucinta, isso aqui vai ser x0 elevado a D, o grau do polinômio F, vezes o F de x1 sobre x0, xn sobre x0. Então, essa aqui é a homogeneização de um polinômio. E agora eu vou, assim como eu defini uma variedade afim como sendo o conjunto de zeros comuns de polinômios, eu vou definir agora as variedades projetivas como sendo o subconjunto do espaço projetivo, definido como sendo zero comuns de polinômios homogêneos, né? Então, isso aqui a gente vê que acontece de forma natural aqui. Então, deixa eu definir, então, isso aqui de maneira geral. Então, os conjuntos seja, então, K, um corpo algebricamente fechado, e S, um subconjunto do conjunto do anel dos polinômios, mas eu vou querer um conjunto de polinômios homogêneos. Então, de x0
até xn um conjunto de polinômios homogêneos. Então, essa condição aqui, ela vai ser importante, né? Então, o conjunto dos zeros comuns desses polinômios homogêneos é o que a gente chama de uma variedade projetiva. Então conjunto, vou chamar de VS. Então, dos pontos do espaço projetivo tais que f de x0 até xn é igual a 0 para qualquer f nesse conjunto. Então, esse conjunto aqui é o que a gente chama de uma variedade projetiva. Uma variedade projetiva. Então, a observação que eu já fiz é que essa condição dos polinômios serem homogêneos, ela garante que essa condição aqui está bem definida, né? Ou seja, se eu calcular aqui, olhar para f de lambda x0 até lambda xn, isso daqui, porque o polinômio é homogêneo, essa expressão aqui é igual a lambda elevado ao grau do polinômio, vezes o f avaliado em x0 até xn. Né? Então, a condição de se anular ou não independe da escolha de coordenadas projetivas. Né? Então, isso aqui está bem definido, e isso é o que a gente chama de uma variedade projetiva. Então, a gente tem como antes a noção de variedades irredutíveis, a gente vai ter novamente uma decomposição por componentes irredutíveis. Então, isso a gente vai ver mais para frente no contexto mais geral, mas esses são os objetos. E eu queria fazer... Ok, então agora eu vou definir o que são as curvas planas de forma precisa, mas antes eu queria falar um pouquinho mais sobre... a gente fez aqui, de vez em quando a gente faz mudanças de coordenadas e tal, então deixa eu definir o que é uma transformação projetiva do espaço projetivo. Então, nessa a gente tem essa definição geral aqui. Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu definir o que é uma projetividade, né, ou uma transformação projetiva. Então, quando a gente está trabalhando com, por exemplo, com espaços vetoriais, então aqui em Kn+1, a gente pode olhar para as transformações invertíveis de Kn+1. Né? Então, a gente tem aqui em geral que a gente em Kn, então as transformações lineares invertíveis de Kn+1, elas formam um grupo. Que a gente, em geral, denota por GLNK, ou GLN+1K. Tem às vezes, essa notação, às vezes, algumas pessoas escrevem um pouco diferente, mas vamos estar denotando dessa forma aqui. Então, a gente tem as transformações lineares invertíveis. Repara, quando a gente olha, vou chamar de φ, então, dado φ, então, seja φ um elemento desse grupo, né? Então, a transformação linear invertível de Kn+1, a gente observa o seguinte, qual é o efeito? Né? Então, aqui a gente está olhando, quando a gente definiu o espaço projetivo, a gente observa que a gente tomou as retas de Kn+1 que passam pela origem. Quando eu olho para a imagem das retas, o que acontece com as retas
quando eu aplico essa transformação linear, a gente observa que essa transformação linear leva retas em retas. Então, observe que φ leva retas pela origem, retas de Kn mais 1 pela origem, em retas pela origem. Né? Então, ela vai induzir uma bijeção nesse conjunto de retas. Então, portanto, φ induz uma bijeção do espaço projetivo. Então, esse tipo de bijeção é o que a gente chama de uma projetividade ou uma transformação projetiva de Pn. Então, dita uma projetividade ou uma transformação projetiva de Pn. Então, vai ser bastante comum, em geral, a gente trabalhar a menos de projetividade, ou a gente vai usar uma transformação projetiva para dizer que uma certa variedade projetiva tem determinada forma. Então, essas são, em algum sentido, são os automorfismos que a gente permite no espaço projetivo. Então, ok. Então, agora quando a gente estava trabalhando no espaço afim, né, o que a gente chama de só uma observação, o análogo, então essas aqui são as bijeções, né, são os automorfismos que a gente permite no espaço afim. E eu não mencionei isso quando eu introduzi o espaço afim, mas para os espaços afins, né, então as transformações que a gente vai permitir em ANK, a gente definimos as transformações afins ou afinidades ou transformações afins são as bijeções de AN, que podem ser dadas por transformações lineares invertíveis compostas com translações. Φ de AN. Que leva um ponto da forma x1 até xn em um ponto da forma, talvez colocar aqui a x1 até xn mais b1 até bn. Então, onde isso daqui é uma transformação linear invertível de Kn. Então, vai ser bastante comum a gente trabalhar com o espaço projetivo
ou variedades projetivas ou variedades afins, a menos de transformações projetivas ou transformações afins. Isso é simplesmente, normalmente, seria uma mudança de coordenadas, né, que a gente vai ver que preserva diversas das propriedades das variedades. Ok, então com isso a gente introduz quais são os espaços ambientes onde vivem as nossas variedades algébricas, né, então afins ou projetivas. E agora eu vou querer definir formalmente o que são as curvas, né? Então agora vamos introduzir o que a gente vai estudar nessa primeira parte do curso, que são as curvas planas, curvas algébricas planas. Então, na verdade, a gente poderia tomar simplesmente o conjunto de zeros, né? Então a gente eu defini isso informalmente na primeira aula, como sendo as curvas afins, né? Então vimos na primeira aula as curvas da forma VF em A2. Então, eu falei que intuitivamente essas eram as curvas algébricas afins, e a gente viu hoje, no início da aula de hoje, agora a gente considerou, para polinômios homogêneos, a gente olhou para VF em P2K. Isso aqui eu vou estar usando essa notação, essa convenção ao longo do curso. Eu vou estar trabalhando com polinômios no espaço, para definir variedades no espaço afim, polinômios não necessariamente homogêneos, eu vou usar letra minúscula para denotar esses polinômios. Em geral, eu vou usar as letras maiúsculas para definir, para trabalhar com polinômios homogêneos, né? Então, essas aqui seriam as curvas afins e as curvas projetivas. Então, é possível definir, e, em geral, a gente define as curvas afins como sendo conjuntos do espaço afim, definidos como zeros de um polinômio f, e para variedades, e para curvas projetivas planas, elas podem ter definidos como zeros de polinômios não constantes homogêneos f. Mas eu vou definir formalmente as curvas planas afins ou projetivas de forma um pouco diferente, pelo seguinte, né? Então, antes de definir, vou considerar um exemplo aqui, que em algum sentido vai motivar essa definição. Então, observação. Então, eu poderia começar com um polinômio, vamos pensar para curvas afins mesmo. Eu poderia olhar para o polinômio, para o conjunto de V de x2. A gente observa que, nesse caso aqui, quando eu olho para os zeros desse polinômio, eu chamei de V de x2, mas isso aqui você pode pensar, bom, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que V de x, né? Então, isso aqui é uma reta em A2, né? Então, seria essa reta aqui em A2. V de x. Então, existe, quando a gente define uma curva afim, se a gente está interessado só em estudar a curva, a gente deveria sempre tomar um polinômio livre de quadrados, né? Então, quando você toma um polinômio que tem um fator ao quadrado aqui, ele vai definir a mesma curva que sua raiz quadrada. Então, do ponto de vista conjuntístico, né, não faz diferença eu considerar V de x2 ou V de x, e aí você fala, bom, é melhor você considerar essa equação aqui, que é a equação reduzida, né, da reta. Por outro lado, a gente vai ver, quando a gente trabalha em geometria algébrica, a gente frequentemente olha para situações de limite ou de degeneração. Então, por exemplo, vamos supor que, em vez de eu estar olhando para essa reta, eu estava olhando para uma família de curvas afins, né? Então, a gente pode considerar a família de curvas
chamar de xt, vai ser V de ft onde ft de xy, por exemplo, eu posso tomar como ty menos x2. Então, isso daqui é uma família de cônicas, e aqui essa família está sendo parametrizada aqui, por exemplo, por elementos de K. Então, T varia em K. Então, quando eu olho para essa família de cônicas, eu vou fazer um esboço do que seria a figura real, né, o que será essa família sobre os reais. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente tem aqui uma... por exemplo, se eu estiver trabalhando sobre os reais ou sobre os complexos, eu posso, por exemplo, eu tenho uma topologia e eu posso, por exemplo, considerar uma sequência, né, fazendo o t, o limite quando o t vai para zero. Né? Então, quando eu olho para valores de t se aproximando de zero, o que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar mudando um pouco essa cônica, né? Então, isso aqui seria... O que a gente está fazendo é mudando um pouco aqui a excentricidade dessa parábola, né? Então, isso aqui para outros valores de t, o que a gente vai fazendo deixando mais magrinha aqui essa parábola. E quando eu faço t ir para zero, né? Então, o que a gente está vendo aqui, o limite quando t vai para zero, né? Pensando aqui coeficientes reais ou complexos, onde a gente tem essa noção de limite, quando eu faço t ir para zero, eu posso ver o que acontece aqui quando eu faço t ir para zero nessa equação aqui. O que a gente faz é exatamente some esse termo aqui e aparece o x ao quadrado. Né? Então, nesse caso aqui, então, pensando sobre os reais ou sobre os complexos, onde a gente tem uma topologia, a gente pode pensar no limite quando t vai para zero de xt. Isso daqui vai ser exatamente o v de x ao quadrado, que a gente já discutiu, a gente já viu que isso é a mesma coisa que o v de x. Então, no limite, realmente aparece essa reta aqui. Esse aqui seria o limite. Por outro lado, então isso aqui, por outro lado, repara que quando a gente fez a conta que fez t ir para zero e apareceu esse x ao quadrado, esse coeficiente ao quadrado aqui, ele apareceu naturalmente, tá certo? Então, apesar no limite, o limite conjuntístico ser essa reta x igual a zero, essa equação x ao quadrado que apareceu aqui, ela apareceu de forma natural. O x não aparece de forma natural aqui nessa equação. Então, em outras palavras, por exemplo, o que acontece quando eu olho para essa reta aqui como limite dessas parábolas? A gente observa que essa multiplicidade 2 ela aparece de forma natural. Então, se eu olhar, por exemplo, para uma reta vertical aqui, uma reta horizontal aqui, ela intercepta cada parábola em 2 pontos. Então, quando eu olho para esse limite aqui, cada ponto da reta, ele, na verdade, aparece como limite, né, esse ponto aqui aparece como limite dessas 2 sequências de pontos. Né? Então, eu tenho, para cada parábola, eu vou ter aqui 2 pontos que estão, em algum sentido, colapsando aqui. Né? Então, essa multiplicidade 2, que eu estou querendo dizer que essa multiplicidade 2, ela aparece, apesar desses 2 conjuntos serem os mesmos, às vezes, pela situação geométrica que a gente está tratando, é importante a gente considerar uma certa curva como uma multiplicidade. Então, por exemplo, não é uma reta que é um limite de cônicas, é uma reta dupla que é o limite de cônicas. Né? Então, a gente tem essa multiplicidade que aparece aqui de maneira natural na descrição geométrica. Então, em geometria algébrica, existe uma forma da gente redefinir as variedades
de forma a levar em conta essas multiplicidades, né? Então, essa é a teoria de esquemas, que foi introduzida por Grothendieck, que permite que a gente define certos objetos, agora eles não são exatamente as variedades algébricas, não são o que a gente chama de ou as variedades afins ou projetivas, são os esquemas afins e os esquemas projetivos, que eles são uma forma da gente levar em conta não só, né, o objeto conjuntístico, mas a gente levar em conta, por exemplo, também multiplicidades de interseção. Então, para quem já viu um pouquinho de teoria de esquemas, é possível a gente definir as curvas afins e as curvas projetivas, levando em consideração a sua estrutura esquemática. Mas a gente não vai fazer isso nesse curso, esse é um curso introdutório. Então, em vez de definir as curvas de forma mais geral, como sendo esquemas afins ou projetivos com certas propriedades, eu vou definir isso de forma um pouco artificial para o caso de curvas planas. Então, a gente vai definir as curvas planas não como sendo os conjuntos dessa forma, né, afins ou projetivos, mas a gente vai querer levar em conta também as multiplicidades das suas componentes. Então, deixa eu definir. Então, essa é a definição que a gente vai usar na primeira parte do curso. Então, deixa eu definir aqui as curvas planas afins e projetivas. Então, novamente, a gente vai estar trabalhando sobre corpos algebricamente fechados. E a gente vai definir as curvas afins. Então, as curvas afins a gente já viu. Então, uma curva afim, uma curva plana afim. Ela vai ser uma classe de equivalência. A classe de equivalência de um polinômio f, polinômio não constante, pela relação de equivalência que identifica um polinômio f, a gente diz que f é equivalente a g, se e somente se eles são um múltiplo escalar não nulo um do outro. Então, existe lambda k, tal que g é igual a lambda f. Então, isso aqui é uma definição um pouco artificial, mas a ideia é que a gente quer levar em conta também as multiplicidades de interseção. Então, a gente já viu que se eu multiplicar um polinômio f por um escalar não nulo, eu obtenho a mesma curva algébrica, mas o que a gente está, por isso que a gente está tomando essa relação de equivalência, mas eu estou aqui, agora eu estou lembrando das multiplicidades. Então, deixa eu definir isso aqui mais ainda, né? Então, e aqui o que a gente está lembrando é que então, o traço, a notação em geral, eu vou denotar a classe GF pelo próprio F, né? Então, por abuso de notação, denotamos um polinômio f
e a curva plana fim que ele define, então denotamos por F a curva plana fim definida por F. Então, eu vou usar a mesma letra para denotar a curva e o polinômio. E mais ainda, né? Então, o VF, para distinguir, a gente vai chamar do traço, vai ser chamado o traço da curva. Então, o traço da curva, na verdade, ela não lembra exatamente qual é o polinômio, né? Ela vai se lembrar só as componentes irredutíveis do polinômio, né? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada, no lema de estude. Então, essas componentes, deixa eu dar um nome para elas, né? Então, se a gente, dado f, um polinômio não nulo, um polinômio não constante em x e y, a gente pode tomar a sua decomposição por fatores irredutíveis. Então, F vai ser o produtório de FI, MI, aqui eu estou supondo que os FIs são não associados. E a gente diz que FI é uma componente irredutível de F, da curva F, né? Então, a curva FI é uma componente irredutível de F, de multiplicidade MI. Então, o que eu estou fazendo aqui é de maneira um pouco artificial. Eu estou distinguindo, eu quero distinguir, né, essas duas equações, x² igual a zero e x igual a zero. A gente já viu que o traço, né, dessas curvas, então aqui, nesse caso aqui, então exemplo, x e x² são curvas planas distintas, com esse abuso de notação, né? Eu estou identificando a curva com o seu polinômio. Então, x e x2 são curvas planas afins distintas que têm o mesmo traço. Então, o que a gente viu pelo lema de estude, né, então, observação, pelo lema de estude, que a gente viu na aula passada, o traço da curva, ela lembra quais são as componentes irredutíveis, mas ela não vê a multiplicidade, né? Então, o traço de uma curva
carrega a informação. Então, é traço de uma curva, recupera as componentes mas não a multiplicidade. Então, essa é uma forma um pouco artificial, né, da gente levar em conta essas multiplicidades. Elas, por exemplo, elas vão ser, uma vez que a gente escreva isso dessa forma, a gente vai ver que o teorema de Bézout agora vale para qualquer dois polinômios, né? A gente tinha feito uma hipótese de que os polinômios eram irredutíveis e tal, mas, enfim, nesse caso aqui, é uma forma da gente artificial da gente conseguir, da gente permitir essas multiplicidades, né? E só repetir novamente que a forma mais elegante da gente permitir essas multiplicidades é a gente definir curvas como sendo esquemas e não variedades, né? Quando a gente escreve define como esquemas, a gente automaticamente vai estar permitindo multiplicidades, mas como a gente não definiu esquemas, a gente vai definir dessa forma aqui. E da mesma forma, eu vou definir as curvas algébricas projetivas. Então, novamente, aqui uma curva plana projetiva, novamente K. De novo, aqui é um corpo algebricamente fechado. Então, uma curva plana projetiva novamente, é uma classe de equivalência de um polinômio homogêneo F não constante pela relação de equivalência que identifica F com G, se e somente se eles são múltiplos não nulos um do outro, né? Então, existe lambda em K, tal que F é igual a lambda G. Aqui K é não nulo, né? Aqui também, esse K aqui, esse lambda aqui é um elemento não nulo de K. E, de novo, a gente usa o mesmo abuso de notação. A gente denota pelo mesmo símbolo G, F e a curva que ele define. Então, a gente vai usar, né, abuso de notação aqui. Então, por exemplo, quando eu escrever aqui um ponto, então aqui a gente, por exemplo, eu vou escrever aqui, se eu escrever P pertence a F, isso aqui significa que P pertence
a V de F. Então, em geral, a gente vai denotar pelo mesmo símbolo o polinômio, a sua classe de equivalência por essa relação de equivalência e o traço da curva. Então, tem aqui um abuso de notação. E, como eu disse, quando a gente define isso tudo como esquemas, fica tudo muito mais elegante. A gente consegue dar sentido a esses objetos de forma sem precisar fazer esse tipo de abuso de notação aqui. Então, por exemplo, aqui, quando eu escrevo F interseção G, então F e G aqui estão representando os polinômios, então isso aqui significa, isso aqui representa VF interseção VG e assim por diante. Então, eu estou identificando o polinômio, a curva e os seus traços, em geral, eu vou chamar de F. E aqui vão ser dados, então, novamente, se F se escreve como produtório de fatores irredutíveis não associados, se eu escrevo de I igual a 1 até algum L, então, como produto de fatores irredutíveis com Fi irredutíveis e não associados, dizemos que cada Fi é uma componente irredutível de F de multiplicidade MI. Eu vou chamar o grau da curva, o grau de F, eu vou chamar de DF, é simplesmente o grau do polinômio F. Então, claramente, o grau é invariante, por essa relação de equivalência. Então, o grau da curva vai ser o grau do polinômio, de qualquer polinômio F que a representa. Ok, então o que a gente vai estar fazendo é estudando curvas afins, curvas planas afins e projetivas. Então, agora deixa eu enunciar o teorema de Bézout que eu enunciei no final da aula passada, agora com essa linguagem que a gente introduziu nessa aula de hoje. Então, teorema de Bézout. Diz o seguinte, diz que, vou chamar de F e G, curvas afins projetivas sem componentes irredutíveis em comum, então, se eu olhar para as interseções de F e G, F interseção G consiste de
de df vezes dg pontos contados com as devidas multiplicidades. E aqui, é claro que essa a gente... Aqui, deixa eu colocar aqui entre aspas, contados com as devidas multiplicidades. Na verdade, o que está acontecendo é que o que a gente vai ter que fazer é definir aqui essa multiplicidade de interseção. E é claro que essa multiplicidade de interseção, ela vai levar em conta as multiplicidades das componentes irredutíveis de f e g. Então, quando a gente definir essas multiplicidades aqui, ela vai levar em conta as multiplicidades das componentes irredutíveis. Ok, então, na verdade, isso a gente vai começar, a partir da aula que vem, a gente vai definir, começar a definir o que são essas multiplicidades de interseção. Então, a gente já viu na primeira aula que tem uma maneira natural de definir essa multiplicidade de interseção para retas. Aí a gente vai ver como a gente vai definir de forma mais geral. Ok, então... Alguma pergunta sobre... Aham. Certo, ok. Então, deixa só, para quem está assistindo, deixa eu repetir a pergunta, que acho que não dá para, não pega o áudio, né? Que a pergunta a pergunta da Thaís, a gente olhou na aula passada, a gente considerou esse exemplo aqui, que era o exemplo de uma curva não algébrica, né? Então, por exemplo, y igual a seno x. E, em algum sentido, a gente viu, usando o teorema de finitude de interseções de curvas planas, a gente consegue demonstrar que essa curva aqui não é uma curva algébrica. Porque se a gente, por exemplo, pegar essa reta aqui dada por y igual a 1/2, por exemplo, a gente viu que a gente vai ter um número infinito de pontos de interseção com essa curva plana transcendente aqui. E a gente já viu, que a gente mostrou na aula passada, que a interseção de duas curvas algébricas afins é sempre um número finito de pontos, o teorema de Bézout mais ainda diz para a gente que a gente consegue contar. E a pergunta da Thaís é se a gente tem um resultado análogo em outras dimensões. Então, por exemplo, ela pensou em R3, por exemplo, a gente poderia definir uma hélice, essa curva aqui que você estava pensando, e ela gostaria de dizer que então, se a gente consegue parametrizar, de uma forma parecida, a gente consegue parametrizar essa curva, e ela gostaria de justificar que essa curva não é uma curva algébrica, não é isso? Então, ela estava se perguntando se tem uma generalização para o teorema de Bézout para outras dimensões. Se a resposta é que sim, e a gente consegue dar exatamente essa mesma demonstração nesse caso aqui, então eu tenho uma forma mais geral do teorema de Bézout, então deixa eu só enunciar
Novamente, eu não consigo enunciar de forma precisa, porque a gente precisa definir multiplicidade de interseção, etc. Mas deixa eu definir em PN. Então, deixa eu só, na verdade, eu não vou enunciar, mas deixa eu só, então, deixa eu só escrever que existe uma versão do teorema de Bezout em qualquer dimensão, né, para dimensão arbitária, dimensões superiores. Então, deixa eu só introduzir quem são os personagens. Então, a ideia vai ser o seguinte, a gente vai estar trabalhando, por exemplo, em PNK. Então, a gente já viu que para ter o teorema de Bezout, a gente vai ter que estar trabalhando no contexto projetivo, a gente vai ter que estar sempre permitindo as direções, os pontos no infinito. Então, a gente vai estar trabalhando em PN e a gente quer, novamente, uma situação em que eu vou ter duas variedades algébricas aqui, x e vamos chamar de x e y. E eu vou querer que, então, essas vão ser algumas variedades algébricas e eu vou colocar condições em x e y de forma que x interseção y seja um número finito de pontos. Então, eu quero que isso daqui seja um conjunto finito. Então, eu vou ter que colocar hipóteses aqui para que isso seja verdade. Então, aqui, quais são essas condições? Então, vamos pensar que em P2, a gente pedia que a gente tinha duas curvas sem componentes irredutíveis em comum. Aqui, para eu ter uma interseção finita, eu vou pedir que, eu preciso que, em geral, se eu pensar em P3 e tomar duas curvas, a gente pode, em geral, a gente espera que elas não se interceptem, tá certo? Você pensa em R3, duas retas do R3, em geral, não vão se interceptar. Então, aqui a gente vai ter uma condição na dimensão dessas variedades, né? Então, a gente vai pedir que a dimensão de uma delas seja igual a n-1, por exemplo, e a dimensão de y seja igual a 1. Então, por exemplo, aqui seria, eu vou ter que interceptar, para ter um número, para poder esperar um número finito de pontos de interseção, não vazio, eu vou ter que interceptar aqui uma curva com uma superfície, certo? Então, isso aqui eu não defini ainda, a gente vai definir mais para frente no curso, mas eu vou pedir aqui que eu tenha novamente essa condição aqui que as dimensões elas somem para a dimensão total. Então, uma dimensão de uma é igual à codimensão da outra. Aqui eu poderia tomar, mais do que isso, eu poderia tomar dimensão K e N menos K. Né, para K não é bom, mas L e N menos L. L vai ser alguma coisa aqui entre 1 e N menos 1. Então, as dimensões são complementares. E eu vou pedir, é claro, que... então, deixa para simplificar, tomar só o caso de curva, mas aqui eu posso aumentar. Então, eu poderia tomar uma hipersuperfície e uma curva de φ, e vou pedir também que nenhuma componente irredutível de uma esteja contida na outra. Então, aqui, nenhuma componente irredutível da curva de x está contida em y. Né? Então, aqui, supondo aqui que eu tenho n maior ou igual a 3, é tudo que eu preciso colocar. E aí, uma vez que eu tenha isso, eu consigo colocar... Isso aqui é um conjunto finito, com exatamente... E a cardinalidade... E a sua cardinalidade é o produto dos graus
de x e y quando contados com as devidas multiplicidades. De interseção. Então, novamente, eu tenho um número finito de pontos de interseção que pode ser contado usando encontros graus. É claro que aqui tem algo a mais aqui que eu estou deixando embaixo do tapete, que é o que são esses graus de x e y, né? Então, para curvas no plano projetivo, isso é fácil de definir. Aqui a gente definiu como sendo o grau da curva, é simplesmente o grau do polinômio que a define. Então, para o caso de curvas em P2, o grau é claramente, a gente pode definir dessa forma. Mas aqui, para curvas no espaço, por exemplo, no espaço projetivo P3, eu não defini o que é um grau, mas pode ser definido o grau de uma curva, o grau de uma hipersuperfície. E aí, uma vez que você define formalmente quais são os graus das variedades projetivas, você tem esse teorema de Bézout que diz que o número de pontos de interseção contados com as devidas multiplicidades é o produto dos graus. Então, aqui, você da mesma forma mostra que essa curva aqui não é uma curva algébrica, tomando aqui, por exemplo, um hiperplano. Então, hiperplano a gente naturalmente vai ter grau 1, e aí você vê que tem um número infinito de pontos de interseção com a sua hélice. Mais alguma pergunta? Então, a gente encerra essa aula aqui, a gente volta amanhã. E agora, para quem está aqui, o Eduardo, que é o seu monitor,